Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais este vídeo para o canal. Convido você para se inscrever nele, deixar seus comentários, curtir, compartilhar os conteúdos dos vídeos desse canal, deixar seus comentários, suas sugestões, se desejar, para novos títulos, temas de novos vídeos. Então estarei produzindo novos conteúdos, fundamentado a novos pedidos, se assim você desejar deixar nos comentários. Hoje estarei, no caso, fazendo este vídeo aqui a pedido de um inscrito do canal que deixou ali uma referência, no caso, para estar nos comentando sobre o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, né? E versículo 14, aqui especificamente a parte A do texto ao qual estarei abordando, sobre a quem está se referindo, no caso, a mensagem aqui dirigida, ao qual o versículo 14 está inserido. O texto em hebraico, no versículo 14, a parte que estarei comentando especificamente, nos diz assim, ó, At Keruv, que traduzido literalmente aqui está como tu querubim. As traduções cristãs normalmente traduzem como tu eras querubim. Esta construção aqui é formada por at, um pronome na segunda pessoa do masculino singular, ligado por essa linha aqui, ó, esse traço aqui, no caso, que é uma kef, ligado a esta outra palavra aqui, ó, keruv, que traduzido literalmente é querubim, no caso, que é um substantivo masculino singular comum. Esta expressão aqui normalmente ela é atribuída a um ser angelical por muitas pessoas, e eles associam o capítulo 28 de Ezequiel ao capítulo 14 de Isaías. Mas nem lá em Isaías está se referindo a um ser angelical, e também aqui no capítulo 28, no caso, este termo aqui não faz referência, alusão a um ser angelical. E sobre isso eu quero estar trazendo algumas considerações. Para nós entendermos a quem está se referindo essa expressão aqui, no início do versículo 14, nós devemos de entender a que tipo de perícope o versículo 14 está inserido. A que tipo de discurso? E no versículo 11, nos apresenta especificamente o tipo de discurso ao qual o versículo 14 está inserido. Apesar de você não estar visualizando aí, no caso, a câmera não estar abrangendo para filmar, mas o versículo 11 começa nos dizendo assim no texto em hebraico. Vayri devar Adonai elai lemor, que traduzido fica, e aconteceu a palavra de Adonai a mim, dizendo, Ben Adam, sa, kina, al melech tzor, filho de humano, recita a lamentação fúnebre a respeito do rei de Tiro. Então, no versículo 11, nós vemos que começa, no caso, um novo discurso. E esse discurso ele é profético, no caso. E esse discurso, no caso aí, esta mensagem dada mediante um oráculo divino ao profeta, ela é endereçada ao rei de Tiro. E o versículo 14 está inserido dentro desta perícope, no caso, dentro deste oráculo divino, desta pronúncia que é mencionada e dirigida, no caso, ao rei de Tiro. Então, sendo assim, a expressão aqui é tu querubim, at keruv, ela é uma referência, no caso, endereçada ao rei de Tiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esta expressão aqui, keruv, que muitos atribuem a Satã, dizendo que Satã é um querubim ungido, eu quero dizer que Satã ou Satanás nunca foi chamado de querubim, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Você não vai ver no Novo Testamento nem no texto bíblico Jesus ou mesmo os apóstolos chamando, no caso, Satã de querubim. Você vai ver Jesus chamando ele muitas vezes de príncipe. E a palavra príncipe, ali, se você for buscar o significado no grego, significa arcanjo. Então nós temos aí já um problema, no caso, que traz uma discordância da interpretação idealizada e criada por muitas pessoas dentro do campo da teologia. Então este já é uma questão. E no Antigo Testamento, a palavra queruv, que no caso é querubim, ela ocorre cerca de 7 vezes e nenhuma vez ela é atribuída a um tipo de ser angelical. Então aqui nós temos uma segunda questão que reforça, no caso, esta argumentação que é endereçada este título, que no caso, ao rei de Tiro. E em terceiro lugar, muitos podem perguntar então, mas por que é então que esta expressão, este título foi dada ao rei de Tiro? Para entendermos isso, precisamos fazer uma viagem
até o Antigo Oriente Médio para entendermos como era o pensamento das pessoas que viviam naquela época. E segundo o costume daquela época, no Antigo Oriente Médio, antigo, o título querubim, ele era retratado, ele era dado como criaturas híbridas semelhantes a esfinges, tendo o corpo de um animal e também as asas. E a cabeça era de um ser humano. E elas guardavam a entrada dos templos pagãos. Então, por esse motivo, o rei de Tiro é representado guardando o seu paraíso, no caso, o jardim do seu deus Melkart. Então, devido a este motivo, no caso, ao costume da época, normalmente os reis que guardavam muitas vezes o jardim onde estava a sua devida divindade ali dentro, e ele protegia ali no caso, então ele recebia esse título, ele era conhecido como um querubim, no caso, porque ele era tido como um protetor ali, no caso, que guardava aquele lugar do seu Deus. E nesta ocasião aqui nós temos esse título aplicado a Tiro, porque ele guardava certamente a entrada ali do jardim, onde estava centralizado e localizado ali o seu Deus, Melkart, no caso, a sua divindade pagã, ao qual ele prestava cultos ali então. Então, como ele era visto como um protetor, então por isso ele era chamado de querubim, ele recebia esse título no caso. Então nós vemos aqui claramente que muitas coisas para nós entender, muitas vezes, somente, às vezes até mesmo a linguística, né? Mesmo buscando no texto original, o hebraico, o grego, o aramaico, nós não vamos compreender no seu todo. Mas muitas vezes, quando viajamos para compreender qual era o pensamento do autor quando escreveu o livro do Antigo Testamento, ou qual era o pensamento que circulava no entendimento de determinada palavra dentro do contexto do Oriente Médio Antigo, tudo se torna mais fácil para nós compreendermos e entendermos, no caso, à luz de uma boa exegese linguística dentro de um exame, dentro do contexto histórico-cultural, que nos ajuda a clarear e ver de forma sensata, né, e lúcida a quem de fato está se referindo um determinado título, como aqui no caso a expressão at keruv, tu querubim, ou tu eras querubim. E com isso eu concluo então que, devido a esses 3 itens, no caso, nós sabemos claramente que agora não está se referindo este título, no caso, a nenhum ser angelical, mas antes faz menção ao rei de Tiro. O que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isso. Deus abençoe as suas vidas e até um próximo vídeo.